continuemos, né? Dentro aí dessa caminhada para a construção da União Europeia, a gente chega aí no terceiro estágio, que é a criação do mercado comum europeu, que posteriormente, um pouquinho mais tarde, ela passa a se chamar Comunidade Econômica Europeia, tá? Então, como que surge essa terceira etapa da criação, né, dos blocos que acabaram gerando a União Europeia? A implementação da SECA foi super bem sucedida, deu muito certo, né? E justamente por isso, por ter dado tão certo, de novo, outros países começaram a prestar atenção, e em 1957, eles assinaram o Tratado de Roma. E o Tratado de Roma é aquele que instituiu o Mercado Comum Europeu, que acabava ampliando ali a abrangência do acordo que tinha sido feito na SECA, na implementação da SECA. Então, assim, eram os mesmos países no primeiro momento, então, né, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, França, Alemanha e quem que era o último? Vocês lembram? Ixi! A Itália, pessoal. Então, vamos lá. Então, eram os mesmos 6 países que assinaram o Tratado de Roma, tá? E a grande novidade que veio com a instituição do Mercado Comum Europeu foi a livre circulação de pessoas. Porque até então tinha livre circulação de produtos, de capitais, né? Então, dinheiro também circulava entre os países. E a questão do serviço também, porque o serviço também é tratado como um produto. Mas as pessoas sair de um país, entrar no outro, sem a necessidade do visto, poder circular livremente no território dos países que faziam parte do bloco, até aquele momento isso não tinha acontecido. Então, a grande inovação do mercado, que o mercado comum europeu trouxe foi permitir a livre circulação de pessoas nos territórios dos países que faziam parte do Tratado de Roma. Tudo bem? Até aqui, com a grande novidade, isso é importante que fique claro para vocês. Então, o que difere mais ainda foi permitir que as pessoas circulassem. Com o passar do tempo, né, de novo, foi se vendo que essa experiência estava sendo super positiva para os países que faziam parte do bloco. O que fez com que outros países da Europa, que estavam prestando atenção naquele movimento, sentissem também a vontade de passar a fazer parte desse bloco, né? Então, assim, em 1973, a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda passaram a fazer parte do bloco, certo? Então, até 72, eram 6 países que faziam parte do mercado comum europeu. Em 73 entrou mais 3. Então, a gente passou a ter 9 países fazendo parte desse bloco. Em 1981, a Grécia ingressou na União Europeia, né? E ela não tinha entrado antes, né? Na União Europeia, não, gente, desculpa. No mercado comum europeu. Ela não tinha entrado antes. Por quê? Porque durante o período de 1962 até 1974, a Grécia viveu sob uma ditadura. E uma das regras para que o país pudesse fazer parte do mercado comum europeu é que eles vivessem uma democracia plena, tá? Então, como a Grécia viveu sob um bom período da sua história aí, sob um regime de ditadura, né, a ditadura militar, eles não podiam fazer parte do mercado comum europeu. Só depois que eles passaram quando a ditadura acabou e eles passaram por um processo de redemocratização, é que o mercado, né, os demais países do mercado comum europeu aceitaram o ingresso da Grécia. Tudo bem até aqui? Tudo bem.
Beleza. Então, continuemos. Tá. Aí, tem outros países que também que queriam ingressar no mercado como europeu, mas também tinham esse problema de estarem passando por ditaduras. Dois exemplos aí que estavam nessa mesma situação era a Espanha e Portugal. A Espanha viveu a ditadura fascista, né, que foi liderada pelo Francisco Franco, de 1939 até 1975. Veja, 1939 foi o ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Era uma ditadura fascista. A Espanha, então, estava alinhada com o fascismo da Itália, que, por sinal, também tinha relação com o nazismo alemão. Então, a Espanha estava vivendo esse período, até 1975. E em Portugal, eles viveram uma ditadura entre 1932 até 1974. Até a ditadura portuguesa começou um pouquinho antes da espanhola. E as lideranças ali eram o Oliveira Salazar e o Marcelo Caetano. Então, foram ditaduras bem longas, né, em que esses dois países foram submetidos. Só em 1986 que eles conseguiram ingressar no mercado comum europeu. Porque, tudo bem, a ditadura acabou em 75, acabou em 74, mas o processo de redemocratização, ele é um processo demorado, né? A gente não é, beleza, desligou, acabou a ditadura hoje, desligou, amanhã todo mundo vive numa democracia plena. Não, é um processo demorado, existe uma transição. A gente observa isso na própria história do Brasil. Há quem diga que a gente não saiu dessa transição até hoje. Mas, em especial, né, como eles viveram essas ditaduras tão longas, precisou de um tempo também para que eles pudessem se adequar ao processo aí de redemocratização. Então, só em 86 que eles foram aceitos. Então, lá no começo, em 1957, o mercado comum europeu também era conhecido como Europa dos Seis. No final, né, eles já passaram a se chamar Europa dos 12, porque já dos 6 entraram mais 6 países, totalizando 12 países dentro do bloco. E em 1985, teve aí uma mudança no nome. Deixou de se chamar Mercado Comum Europeu e passou a se chamar Comunidade Econômica Europeia. Tudo bem até aqui? Esse silêncio. Sim, professor. Vamos lá. E agora sim nós vamos falar da União Europeia, né? Me desculpa que no meio do caminho às vezes eu troco os nomes, mas é porque o objetivo é chegar na União Europeia, então às vezes me atrapalho aqui. Mas vamos lá. A União Europeia, ela vai surgir aí dentro de um contexto que a gente também vai abordar nas próximas aulas, né? Que é a questão da Guerra Fria. A gente, na verdade, o que vai dar depois a liga para o surgimento da União Europeia tem relação ali com o final desse processo da Guerra Fria, né? Então, em 89, o Muro de Berlim cai, que era um símbolo aí dessa divisão entre mundo socialista e mundo capitalista. Em 1991, a gente tem a dissolução da União Soviética. Então, os países que faziam parte aí, que formavam a União Soviética, eles, né, ela se desfaz, cada país vai cuidar da sua vida, e isso é o que, de fato, define ali o fim da Guerra Fria, né? Dentro desse contexto do fim da Guerra Fria, o lado socialista acabou perdendo, né? Saiu como perdedor nessa disputa ideológica, visto que os Estados Unidos permaneceram, né, como uma grande liderança e o capitalismo foi difundido por eles. Então, nessa disputa, o capitalismo saiu vencedor, né? E aí, com aspas, esse vencedor, tá bom? Porque é dentro dessa ideia da disputa entre os dois sistemas. E
aí, quando isso começa, né, então em 89 começa a ruir, a gente passa pelo processo da reunificação da Alemanha, porque a Alemanha foi dividida novamente depois do fim da Segunda Guerra. O território da Alemanha foi dividido entre os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. E ficou essa divisão, ela foi mantida durante todo esse período da Guerra Fria. Quando isso acaba, o território alemão é reunificado e a Alemanha desenvolveu a sua economia a tal ponto que ele passou a ser o país mais importante, mais poderoso economicamente da Europa. E isso, né, o fato da Alemanha se reerguer dessa maneira, né, depois do processo de reunificação, se constituir como um país forte, isso causou ali uma certa desconfiança, o pessoal começou a ficar com um certo medo, com medo que a Alemanha, né, que situações que já tinham acontecido ao longo ali do século XX pudessem voltar a acontecer, tá certo? Adriele levantou a mão, pode falar, Adriele. Professora, eu tô com uma dúvida que eu não entendi. O que é processo, o negócio que você acabou de falar, processo, esqueci o nome. Vamos lá, de redemocratização. Isso aí mesmo. Ó, olha a palavra, redemocratização. Tem a ver com democracia, né? Então, assim, quando um país... Vamos pegar, por exemplo, a gente aqui. O Brasil passou por 20 anos de ditadura militar. Quando a ditadura acabou, então, quando o último presidente militar deixou o poder, a gente começou a passar por esse processo de redemocratização. O que isso significa? Durante a ditadura não existia democracia. Então, a vontade do povo, por exemplo, não era respeitada, porque a gente não podia votar, a gente não podia fazer as escolhas e a gente não podia opinar sobre o destino do nosso país. E isso vale para qualquer ditadura no mundo. Eu estou trazendo aqui para perto da gente que fica um pouco mais palpável. Então, quando a ditadura acaba, a gente passa por esse processo de aprender a ser uma democracia de novo. É a redemocratização, porque a gente era democracia antes da ditadura, aí veio o golpe e fomos submetidos a esses anos de governo ditatorial. Quando a ditadura acaba, a gente volta a ser democracia, mas isso é aos pouquinhos. A gente meio que aprende de novo a ser uma democracia, a como uma democracia funciona. Ficou um pouquinho mais claro, Adriele? Agora eu entendi, professora. Obrigada. Então tá bom, de nada. Então vamos lá. Voltando aqui para o texto. Então, a Alemanha, né, esse poder que a Alemanha começou a demonstrar, né, começou a deixar os outros países um pouco preocupados, em especial a França. Aí eu vou pedir para que vocês puxem na memória, né? Vocês lembra quando a gente estava falando da seca, que uma das coisas que a seca conseguiu resolver foi justamente um desentendimento que existia entre a França e a Alemanha, porque eles disputavam ali o acesso às jazidas de carvão e de minério de ferro, bem na região da fronteira entre os dois países. Vocês lembram que eu falei isso? Vixe. São os grilinhos. Às vezes fica um pouco complicado porque é muita informação, mas, assim, lembra um pouquinho. Então tá bom. O importante é isso, porque eu fico preocupada, assim, se vocês não tiverem lembrança nenhuma, aí dá um pouquinho de medo. Então, nossa, se vocês não lembrarem de nada, eu tô fazendo alguma coisa errada e eu preciso rever. Então, por isso que eu peço para vocês, falem sempre. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês não entenderem o que eu tô falando, me para eu poder retomar. Então, tem uma vaga lembrança, já tá ótimo. A hora que vocês forem fazer atividade, vocês vão visitar o texto de novo, essa informação vai vir. Então, e assim, também a gente não pode descartar a ideia de se temer a Alemanha, por quê? Tem algum motivo para a Europa ter medo da Alemanha?
não só a França, mas os outros países da Europa, existe um motivo plausível para que eles tenham medo da Alemanha? A Segunda Guerra? Os estragos da Segunda Guerra. Se a gente for ver, até na Primeira Guerra a Alemanha também não colaborou, né, com o rolê. Mas a Segunda Guerra é muito evidente, né, porque todo esse conflito, ele se inicia por conta, né, das forças que estavam se erguendo ali na Alemanha, da implementação do nazismo, da perseguição às pessoas, né, e que, no fim das contas, acaba, a gente pode fazer uma ponte que, na verdade, um dos planos do Hitler era promover uma limpeza étnica, né, tentando garantir a pureza do povo alemão, né, da raça ariana. Isso é umas coisas mais absurdas que a gente poderia discutir, mas enfim, justamente isso também trouxe esse medo, reavivou esse medo. Putz, a Alemanha tá saindo poderosa de novo. Se essa galera quiser... Até eu teria medo. Oi? Até eu teria medo. Não é? Depois de um tempo. Exatamente, porque fica aquela coisa, se tiver gente lá ainda que concorda com essas ideias e queira reviver todo esse período da história. E também tem uma questão, a Alemanha foi muito, digamos assim, ela foi humilhada, né? O fato dela não ter controle sobre o seu próprio território por tanto tempo é um processo humilhante para uma nação. Então existia todo esse medo. E justamente para tentar evitar, né, que a Alemanha despertasse nela esse sentimento de vingança, de querer retomar alguma coisa que ficou mal resolvida no passado, os países se articularam rapidamente e tentaram promover aí um aprofundamento das relações entre os países europeus, né? Lembrando que a Alemanha já estava inserida no mercado comum europeu. Então, em 1992, foi proposto aí a assinatura do Tratado de Maastricht, né? Veja, gente, que todos os tratados, eles têm nomes de cidades, né? Onde eles foram assinados. Então, Maastricht é uma cidade na Holanda, tá? E o Tratado de Maastricht, ele substituiu o Tratado de Roma. E tinha aí algumas ambições, né? Então, lembra, a gente está observando desde o Benelux, que para cada acordo novo, eles estão tentando inserir uma dinâmica nova, uma maneira de interligar melhor os países que fazem parte. E o Tratado de Maastricht, ele traz mais uma inovação, né, que supera aí a questão da circulação de pessoas, né? Então, esse tratado é o tratado que oficialmente cria a União Europeia, né? Então, a partir de 1992, a gente começa a falar em União Europeia propriamente dita. E, além de manter a livre circulação de produtos, de capitais, de serviços, de pessoas, que tinha sido a novidade do estágio anterior, a União Europeia traz a ideia de criar uma moeda única, né, e a união monetária entre os países. Então, é nesse primeiro momento que sai a ideia de que todos os países da União Europeia deveriam adotar o euro. A adoção de um passaporte único. Então, por exemplo, eu sou um cidadão espanhol, eu não tenho um passaporte da Espanha, eu tenho um passaporte europeu, porque é um documento único, então todos os países que fazem parte da União Europeia utilizam o mesmo documento. A criação, né, com a ideia da união monetária, de criar uma moeda, também necessariamente existiu aí a necessidade de criar um Banco Central Europeu. Nossa, que frase esquisita essa que eu falei, necessariamente necessidade, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Se eles iam adotar um dinheiro novo, tinha que ter alguém responsável para cuidar desse dinheiro e para produzir esse dinheiro. Então, com a unificação monetária, a gente também tem a criação do Banco Central Europeu, certo? E, por último, a criação do Parlamento Europeu, que acaba sendo aí um organismo de decisões políticas da União Europeia.
Então, eles passaram do estágio, eles chegaram no estágio de ter a unificação das moedas. Então, em tese, todos os países do bloco deveriam, na verdade, utilizar a mesma moeda, que aí a gente já vai falar também que nem todo mundo aceitou isso, e a gente vai conversar um pouquinho por quê. E a unificação aí das questões políticas com a criação do Parlamento Europeu. Então, assim, pessoal, de certa forma, é como se todos os países que fazem parte da União Europeia atuassem como um único país. Quando existe essa unificação política, né, onde ali todos os países que fazem parte concordam com as decisões que são tomadas nesse espaço de discussão dentro do parlamento, é como se eles estivessem atuando como um único país. Por exemplo, a gente pode fazer aqui fazer um comparativo. O Parlamento Europeu é como se fosse o Congresso Nacional aqui no Brasil, né, onde estão lá os deputados e os senadores. Então, assim, foi um avanço muito significativo. Ninguém nunca tinha sonhado com essa integração. E, na verdade, tudo era uma experiência, né? Naquele momento, ninguém sabia se tudo isso ia dar certo, né? Quando eles surgem com a possibilidade. Mas, né, hoje a gente já enxerga que, sim, muito dessas coisas que eles vislumbraram no momento da assinatura do Tratado de Maastricht deram certo para eles e funcionou bem. Aliás, funcionou muito bem, né? A gente pode observar o comportamento da Europa numa série de assuntos. Até aqui, gente, tudo bem? Tudo bem, professora, estou entendendo. Beleza. Então, lembrando, até aqui a gente era, né? Eles eram a Europa dos 12. Em 1995, então 3 anos depois da assinatura do tratado, ingressaram no bloco a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Então, a União Europeia passou a ser a Europa dos 15. Já em 1º de janeiro de 99, o euro passou a vigorar, sendo adotado inicialmente por 12 dos 15 países que faziam parte da União Europeia naquele momento. Vale a pena fazer aqui 2 observações. 1º de janeiro de 1999, o euro foi adotado, porém a moeda, o papel, o dinheirinho, que nem está aqui na foto do capítulo, ele só passou a circular em 2001, tá? Então, em 99, eles já faziam as transições em euro, mas o papel mesmo, você ir lá no caixa eletrônico e tirar o dinheiro, só começou a circular em 2001, tá certo? E a segunda coisa aqui, é a mais importante aqui, dos 15 países que faziam parte da União Europeia, só 12 adotaram o euro. Quem foram aí os países que não quiseram adotar o euro? O Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca. Esses 3 países não adotaram. Aí vocês vão perguntar para mim, mas professora, por que eles não quiseram fazer com que o euro também fosse a moeda oficial deles? Muito simples. Existe, né, em alguns países, a moeda, né, o dinheiro deles também é um marco, um instrumento de identificação cultural. Então, diferente, por exemplo, do que acontece aqui no Brasil, que o nosso dinheiro mudou de nome tantas vezes, existem países que o dinheiro é o mesmo desde o início, e existe essa identificação, é parte da cultura, é um símbolo de nacionalidade, a moeda. Então, no caso desses 3 países, a moeda deles era muito significativa. Então, por isso, eles não adotaram o euro como moeda, porque eles entendiam que se eles fizessem a substituição, eles estavam perdendo um elemento importante da cultura deles. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, professora. Ok. Então, esses países não adotaram o euro. Aí a gente já vai lá para 2004, para a gente enxergar mais alguns países que passaram a fazer parte da União Europeia.
Aqui é importante, ó, após o cumprirem várias exigências, né? Porque assim como lá para entrar no mercado comum europeu tinha que ter uma democracia plena, para ingressar na União Europeia, era necessário também continuar numa democracia plena, não podem ser ditaduras, mas também exigia ali uma condição econômica adequada para que esses países pudessem entrar no bloco. Então, por exemplo, um país que tinha problema de inflação, por exemplo, inflação muito alta, enquanto não resolvesse esse problema, não poderia fazer parte da União Europeia. Por quê? Porque essas instabilidades econômicas, dentro de um bloco que preza pela união monetária, poderia afetar a economia dos outros países que já faziam parte do bloco. Então, alguém que está muito endividado, com a inflação muito alta, isso podia refletir nas economias dos demais países do bloco. Então, para garantir que isso não ia atingir ninguém, para você poder fazer parte da União Europeia, primeiro você tinha que resolver seus problemas internos. Tudo bem? Então, em 2004, entraram mais 10 países no bloco. Que países são esses, né? Então, vamos aí. O Chipre, a Eslovênia, a Eslováquia, a Hungria, a Polônia, Malta, Letônia, Lituânia, Estônia e República Tcheca. Esses países, gente, vocês sabem alguma coisa sobre eles? Eles usam o euro como moeda. Quando eles entraram no bloco, parte deles sim passou a usar. Mas antes deles fazerem parte do bloco, vocês já ouviram falar de algum desses países? Eles tinham alguma peculiaridade aí? Pensando nessa ideia do cumprir várias exigências? Vamos lá, ó. Boa parte desses países, pessoal, com exceção de Chipre e de Malta, eram países que faziam parte da União Soviética. Logo, eram países que foram socialistas por um bom tempo. Então, olha só, acabou lá a União Soviética em 1991. Em 2004 que eles conseguiram entrar na União Europeia. Por quê? Porque eles tiveram que se adaptar à lógica capitalista quando o socialismo ruiu. E isso levou um tempo, né? Basicamente, aí um pouco mais de 10 anos, para que eles conseguissem adequar suas economias à lógica do sistema capitalista, para que eles pudessem ser aceitos dentro da União Europeia. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Então, aqui em 2004, a gente passou, né? A gente observa, eu falo, a gente passou, mas a gente não é a União Europeia, né? Então, seja menos, Juliana, presta atenção. A gente está falando, então, passamos a falar da Europa dos 25. Então, em 2004, a União Europeia já contava com 25 membros. Em 2007, entraram também a Bulgária e a Romênia. E em 2013, entrou a Croácia. E nesse momento, a gente passou a falar da Europa dos 28. E dentro dessa Europa dos 28 é que se constituiu a União Europeia tal qual a gente conhece hoje. E aqui, olha só, em 1º de janeiro de 2015, a Lituânia passou a ser o 19º país que adotou o euro como moeda nacional. Então, veja, da Europa dos 28, apenas 19 países, adotaram o euro. E aí, gente, por isso que tem esse mapinha aqui, tá? Para vocês olharem com bastante calma depois na hora de fazer o exercício. Primeiro eles vão mostrando os países membros, né, por data, e tem
tem esse último quadradinho azulzinho aqui, ó, países da zona do euro. Então, dentro da União Europeia, a gente fala em zona do euro, porque não são todos os países que adotaram o euro como moeda. Então, a gente pode olhar aqui, ó, exemplos de quem não adotou o euro. Olha, a Suécia não adotou, a Polônia não adotou, a Romênia, a Bulgária, o Reino Unido, né? Então, todos os países onde não tem esse símbolo azulzinho aqui, eles não usam o euro como moeda, certo? Então, por isso que também, volta e meia, tem alguma notícia falando a respeito da União Europeia, ou falando a respeito da própria questão da moeda, se utiliza bastante esse termo zona do euro, porque não se aplica à totalidade dos países do bloco, tá certo? Então, aqui também... A Adriele levantou a mão, professor. Oh, perdão, eu não vi. Pode falar, Adriele. Professora, eu tenho uma dúvida. Igual você falou, que tipo, os países que não quiseram usar o euro como uma moeda lá tal. Mas hoje em dia, todo mundo tem como chama? Tem, tipo assim, a gente consegue, não consegue? Se a gente não. Tipo, se a gente vai viajar para um lugar, aí, tipo, a França, aí a gente vai lá no aeroporto e troca o dinheiro, né? Isso, você pode comprar moeda. Você entendeu minha pergunta? Você quis dizer se os países que não adotam o euro, se eles podem comprar moeda para usar no lugar onde tem o euro? É isso? Não, professora, não é isso. Ah, Os me países desculpe. que não quiseram adotar o euro é por causa que eles não queriam se juntar, né? Para ninguém tá roubando, né? Roubando não. Tipo, para ele ter uma moeda do país, tipo a França, ela criou uma moeda para eles. Só que agora, hoje em dia, a gente consegue ter uma moeda da França, não consegue? Se a gente for viajar para lá? Sim, é a ideia do câmbio mesmo. Mas, ó, é importante, Adriele, a gente voltar um pouquinho. Esses países que não quiseram adotar o euro como moeda, a motivação, em boa parte deles, é a questão aí deles enxergarem o dinheiro como parte da construção cultural do seu país. Então, por exemplo, se a gente pegar... Uma originalidade. Oi, Fernanda, desculpa. Uma originalidade, Isso, sua essência. Um símbolo até de nacionalidade, a gente pode dizer. Por exemplo, vamos pegar os 3 primeiros lá. A Suécia, a Dinamarca e o Reino Unido. Se eu não estou muito louca, os 3 são monarquias. Então, tem rei e rainha. E essas moedas, então, assim, essa história deles serem monarquias, a moeda está muito ligada à questão da presença da coroa, que nem no caso do Reino Unido, é a libra esterlina, os dinheirinhos lá tem tudo a cara da Beth, né? Da Rainha Elizabeth II, que a gente vê os memes aí por aí falando da Beth. Então, gente, é nesse sentido, não é muito mais para eles preservarem a sua identidade nacional. Isso ficou um pouquinho mais claro, Adriele? Ficou assim. E, professora, eu não sei se é verdade que quando o rei morreu, aí colocaram, se a rainha morrer, eles vão ter que fazer tudo o dinheiro de novo, porque vai ser uma Eu nova vi isso rainha. também. Tem que reformular a cédula. Porque quando a rainha deixar de ser rainha e assumir o novo monarca, não é isso? Isso, professora. Quando a Beth morrer, que a gente acredita que vai ser daqui uns 100 anos, porque a mulher tá ali firme e forte, né? Não, a mulher é tipo o Silvio Santos, são 2 imortais aqui. A gente é só mero mortal analisando a situação deles. É aquilo, né? Existe a teoria que ela é uma reptiliana, por isso que ela não morre. Acho que é isso mesmo, professora. Mas tudo isso é teoria da conspiração e a gente só tá dando risada disso aqui. Mas sim, Eu acho que é só meteoro mesmo pra morrer. No dia vai chegar o momento em que ela vai falecer. E aí, né, se o filho dela estiver vivo ainda, ele que sobe ao trono, o Charles, né, o príncipe Charles. Ô, professora, Pode falar. que também não vai durar muito, né?
Então, há quem diga que ele vai morrer antes dela, né? Mas, enfim, isso daí é história para um outro momento. Mas, sim, quando ela falecer e subir ao poder o sucessor do trono, a moeda é substituída, né? Então, não pode... Não sei se tem alguma coisa a ver com alguma simbologia, como se isso fosse desrespeitoso, talvez, né, circular a moeda com o rosto dela, sendo que ela não está mais presente. Mas existe isso sim. Ou então, professora, manter a moeda com a imagem dela como uma forma de... Pode ser identificado como um desrespeito, também pode ser se identificar como uma forma de honra, né? Aí vai do olhar Exatamente, dos superiores, né? Vai do olhar. Eu honestamente, eu precisava ler um pouquinho a respeito para saber o motivo da troca. Eu precisaria pesquisar. Mas que existe isso sim. Então, quando ela morrer, a moeda vai ser substituída. Então, só para completar a resposta da Adriele, assim, Adriele, aí entra outra parte que eu falei. Então, por exemplo, se um dia a gente for passear na França, a França, por acaso, usa o euro. Então, a gente vai comprar o euro, então vai trocar o nosso dinheiro real por euro, então a gente vai precisar de bastante real para trocar por euro, começa por aí, porque o euro é uma moeda até um pouco mais cara que o próprio dólar, e a gente consegue utilizar. E a mesma coisa acontece com os países que não usam o euro. Então, de novo, vamos pegar o exemplo do Reino Unido. Se um dia a gente for passear, né, for fazer uma viagem para Londres, a gente consegue comprar, né? Vai no aeroporto, vai nas casas de câmbio e compra, troca o nosso dinheiro pelo dinheiro de lá para a gente poder usar. Então, isso daí não mudou, independente de usar o euro ou não. Tá bom? Ficou mais claro, Adriele? Professora, obrigada. Agora eu entendi. Agora você entendeu minha pergunta. Entendi. Então, beleza. Importante que a gente se entendeu. Fernando, pode falar para a gente poder ir encerrando. Ô, professora, a questão de não trocar a moeda tem seus motivos, certo? Agora, sim, a Adriele citou e aí veio uma outra ideia na minha cabeça. A troca de uma moeda por outra, entendeu? No caso da cara da rainha lá, não vai alterar o valor da cédula. O valor do dinheiro, entendeu? Agora, se o real brasileiro, digamos, for passar a ser o dólar, como que isso vai funcionar, professora? Vamos citar do euro. O meu R$1, eu vou ter que dar seis reaisinhos para ter €1? As coisas vão valorizar, vão desvalorizar? Como que isso vai ficar? Na verdade, o nosso dinheiro hoje está desvalorizado. Eu não sei se foi nessa sala que eu falei, mas quando o real foi implementado lá em 1994, R$1 era igual a $1. O nosso dinheiro era muito valorizado. Só que com o tempo, né, a inflação foi atuando e esse dinheiro passou a ser desvalorizado. No momento, se a gente fosse fazer uma substituição de moeda, e aí talvez isso fique um pouquinho mais claro para vocês quando eu falei lá que os países, os últimos 10 países lá que tinham entrado, que eles tiveram que cumprir uma série de exigências. E essas exigências estavam principalmente ligadas às questões econômicas, para poder fazer parte da União Europeia, é justamente essa questão do dinheiro desvalorizado, da inflação muito alta. Então, para fazer essa substituição, é preciso organizar a sua casa. Então, você tem que arrumar a sua casa antes de você fazer uma troca como essa. Certo? Porque senão, você mesmo já apontou. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar 6 dinheiros meus para pegar um dinheiro do outro? Nem se a gente fosse substituir pelo euro, por exemplo. Então, não é simplesmente trocar. Não dá para fazer isso, trocar tal qual, quanto vale. Né? Isso a gente só faz nesse caso que a gente falou, da questão, estou indo viajar para um outro lugar que é outra moeda. Aí eu tenho que fazer essa troca para eu poder comer, fazer as atividades que eu estou fazendo nesse outro país. Mas para trocar o dinheiro de todo mundo, não é assim. Tem que acertar as questões econômicas primeiro, para depois fazer essa substituição.
assim, Fernanda, eu sei que eu estou falando de uma maneira muito abstrata, né? A gente entra. Primeiro, aí a gente tem duas coisas. O tanto de economia que eu conheço, que eu estudei, né? Não me permite te dar os mecanismos de como é que isso funciona. Eu sei a estrutura básica, que é a ideia de que não pode ter inflação, sua moeda não pode ser desvalorizada, para você poder fazer essa equivalência, fazer a transmissão de um ponto para o outro. Não sei se eu te ajudei. Você quer colocar? Entendi. Ajudou. Aí surge uma outra dúvida minha, que aí vai entrando no setor de economia, né? Mas eu vi uma publicação assim no Instagram, por isso que eu não dei relevância, que com o que hoje, atualmente, 16, acho que era R$16,90, é equivalente a R$100 de quando o real foi implantado. Isso está correto? E aí vem uma outra questão. Peraí, R$16,90 o real... reais? Como é que é? R$16,90 é igual a R$100 hoje, é isso? Vamos supor que eu precisava de R$16,90 para comprar o que hoje eu gasto R$100. Tá. É verdade. É verdade. Tá certo isso. Está certo porque diz que eu tô falando do processo de desvalorização do nosso dinheiro. Lá, quando ele foi implementado, né, R$1 era igual a $1. Hoje, R$1 é igual a quase $6. Então, assim... Então, aí surge uma outra questão, professora. Se tudo no Brasil, tudo assim, né, o que é exportado e importado fica atrelado ao dólar, por que o real deixou de ser também... Por que o real passou de... Ele não se manteve atrelado também? Então, aí já começa a entrar nesses aspectos mais econômicos mesmo, que é a questão da inflação. A gente não conseguiu segurar a taxa de juro, né? Então, os juros não se mantiveram baixos. Para continuar mais próximo o valor do real com o do dólar, a gente tinha que ter juro baixo. Só que a gente não conseguiu deixar os juros baixos. E isso fez com que o nosso dinheiro começasse a se desvalorizar. Entendi. Tudo bem? Ô, gente, eu tô preocupada só assim, tô gostando das perguntas, mas é que já são 11h45, daqui a pouco. É isso que eu ia falar. Então, Fernando, se tiver mais pergunta, anota que a gente conversa na semana que vem. Eu vou... Amanhã, professora. É verdade, não é semana que vem, não, é amanhã. Isso mesmo. Então, anota Mas aí. eu não vou anotar, não, professor, porque senão vai ser umas 2 aulas só para tirar as perguntas. Então, se você quiser me procurar no particular uma hora, você me procura que a gente tenta te ajudar a entender, tá bom? Tô interrompendo a gravação para fazer a